Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre os 4 maiores erros do barbeiro quando ele vai trabalhar na sua barbearia. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. O primeiro erro, que pra mim é um grande crime, é quando a pessoa utiliza o dedo como referência quando vai cortar um cabelo. Ah, Felipe, eu gostaria de um topete, então faz 3 dedos na frente e 2 dedos atrás. Isso não funciona. Vocês têm que entender que quando vocês utilizam o dedo como referência, vocês estão fazendo praticamente uma cópia do crânio. Se vocês querem fazer uma cópia do crânio, simplesmente passa a máquina. Ah, mas tem diferença quando eu faço 3 dedos na frente e 2 atrás. Muitas vezes tu faz esse tipo de artimanha e ainda assim não tem um topete bem projetado. Para a gente ter muita organização e compreender exatamente como acontece a projeção, ela não deve acontecer de acordo com os teus dedos, e sim de acordo com os tipos de mecha. É muito importante que tu domine para sempre estar acertando. Porque se o cliente tiver algum defeito no crânio, às vezes um afundamento, e tu utiliza o crânio como referência, porque quando tu bota o teu dedo, tu apoia o dedo no crânio, então a tua referência é o crânio. E quando tu faz isso daí, tu replica o defeito do crânio dele. Por isso, muito cuidado quando tu utilizares o dedo como referência. A técnica correta é através de mechas específicas. Bacana? Então, vamos para a próxima. O segundo erro, e quando tu comete, o cliente quer te matar, é quando tu faz toda a barba contra, escanhoar. Não é bem assim que funciona. O pessoal diz, toda barba tem que fazer a favor e tem que fazer contra. Pera aí, vamos observar como é que o cliente tá. Tem cliente que tu faz contra, cara, ele vai ficar uma semana todo dolorido, dolorido mesmo, de arder, de lembrar de ti com raiva de tu ter feito isso. Então toma bastante cuidado quando tu for fazer contra. Observa o tipo de pele, observa, que é muito importante, se ele já não veio com alguma ferida, algum machucado na própria barba, porque às vezes ele na casa dele acaba se empolgando no presto barba e se machucando. Então a barba, na hora que chegar pra ti, tu tem que fazer uma análise. Pô, será que essa pele é muito sensível? Será que esse pelo aqui, ele tá grosso demais que eu não vou conseguir tirar contra porque posso machucar o cliente? Então isso é algo que tu tens que conversar. Ah, Felipe, mas tem aquele cliente que ele insiste que sempre tem que fazer contra e não se importa se machucar ele. Não, beleza, aí o cara tá pedindo, vai em frente e faz contra. Agora tem muitos clientes que deixam de fazer a barba em barbearias simplesmente pelo fato de todo mundo fazer contra o pelo dele. Então, muito cuidado. Ah, Felipe, eu utilizo para finalizar o contra a shaver. Mesmo com a shaver, tu tens que ter muito cuidado. Tem cliente que não aguenta. E outro ponto, tem que tomar cuidado com a limpeza da tua shaver, porque é muito fácil contaminar o teu cliente. Então, cuidado em qualquer tipo de situação, porque o contra, ele é algo que vai realmente fundo ali para deixar a pele lisa. Mesmo uma shaver, tu tens que ter muito cuidado quando for trabalhar. Uma dica aqui é preparar muito bem a pele. Limpeza de pele é fundamental. E a outra grande dica é conversar com o cliente. Vê com ele. E aí, como é que tu faz a tua barba? Tu faz a tua barba em casa? Faz no chuveiro? Faz contra? Não faz? Já fez a tua barba alguma vez em barbearia? Troca uma ideia com o cara para tu saber exatamente o que tu precisa fazer na barba dele. Pode ter certeza que quando tu conversar com ele, tu vai chegar no ponto ideal da barba. Bacana? Vamos para a próxima. A terceira coisa que tu não pode fazer é esquecer do pré-atendimento. Isso entra até na outra questão da barba que eu falei pra vocês. Conversar com o cliente, cara, isso é a alma do atendimento. É isso que faz tu ganhar o cliente. Muitas vezes tu faz um pré-atendimento e aconteceu alguma coisa no corte, tu errou, enfim, coisas que acontecem no dia a dia natural. Mas pelo fato de tu ter te preocupado com o cliente, ter conversado com ele, ter mostrado opções, ter mostrado que tu te preocupa com ele, aquele erro ele vai esquecer e vai tocar pra frente. Obviamente não pode ficar errando toda hora, mas o pré-atendimento, a conversa, ela é super importante. E ela não é só importante naquele cliente novo, porque naquele cliente novo é tranquilo o cara vir e pô, tu precisa conversar com ele para saber qual é o corte. O pré-atendimento que eu digo é para aquele cliente que vem a cada 15 dias, vem toda semana. Tu precisa trocar uma ideia com o cara. E aí, vamos fazer alguma coisa nova? O que estás achando do corte? Alguma coisa está te incomodando? Porque se esse cliente
cliente algum dia sair da tua barbearia e for na outra, esse barbeiro vai dar uma super atenção para ele, vai perguntar várias coisas, principalmente se ele souber que ele já vai na tua barbearia, aí ele vai dar mais atenção ainda. Portanto, aquele cliente que está sempre na tua barbearia é ele que tu deve valorizar demais. Conversa com ele, sempre traz propostas diferentes. Muitas vezes, na maioria, na verdade, ele não vai aceitar, não, eu quero continuar. Mas o fato de tu estar ali presente, mostrando, cara, ó, eu tô ligado no teu corte, tô sempre te perguntando e tal, tô dando opções, uma hora ele vai ceder, ou por mais que ele nunca ceda, ele sabe que tu estás preocupado com a imagem e com o corte dele. Isso é super importante. Vamos para a próxima, última e ó, para mim, a mais importante de todas. Vamos lá. A quarta e o erro da grande maioria dos barbeiros é não fazer a gestão financeira da barbearia. É chato? É muito chato. É necessário? É super necessário e faz parte do teu crescimento. Se tu não controlar a tua conta, o que acontece dentro da tua barbearia, o quanto tu estás faturando, o quanto de produto que tu tem, qual é a tua margem de lucro, as coisas não vão acontecer. Isso tem que ficar claro. Tu vai ficar sempre no mesmo ponto ou tu vai se quebrar. Então, presta muita atenção em toda essa questão de gestão da tua barbearia. Cara, ela é o coração do negócio. Tu precisa compreender. Até porque, para saber se, daqui quanto tempo posso fazer um investimento para comprar uma máquina melhor, ou para comprar uma cadeira, ou para ampliar a minha barbearia. Então, se tu sonha em ter uma barbearia de 5, 6 barbeiros, uma grande barbearia, tu precisa focar muito forte na gestão financeira da tua barbearia. Essa é uma dica que a gente quer trazer um pouco mais aprofundada aqui pro canal também, que eu acho super importante a gente começar a se educar nessa parte. De qualquer forma, tu tens que gastar um pouco da tua energia para essa questão de gestão financeira. Bacana? Até queria saber da galera aí quem é que se preocupa realmente com a gestão. Coloca aqui embaixo para eu saber. Legal? Então, no mais, eu espero que vocês tenham curtido de verdade esse vídeo. E se tu ficou com alguma dúvida, já sabe, coloca aqui embaixo. E se tu queres que eu responda essa tua dúvida, é só colocar #PergunteAoFelipe, que toda semana tem um vídeo Pergunte ao Felipe, onde eu respondo em vídeo para vocês. No mais, se tu queres me acompanhar todo dia, 9 horas da noite, se inscreve no canal e ó, ativa o sininho para receber as notificações. Mais um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.